Estamos aqui novamente. Olá, pessoal! Aqui é a Olá. Cássia de Oliveira. Eu sou a Minda Leme. E esse é o nosso cantinho brilhante Visas e Vidas. Vidas. Então, parceira, qual vai ser o assunto de hoje? Porque tem tantos assuntos. Nossa, pelo jeito vai ser o importante. Fala comigo, amiga. Pessoal, Qual vai ser? dependência... Opa, tem que falar, meu filho. Dependência emocional. É o que vamos falar hoje. Dependência emocional, pessoal. Esse assunto toca de um jeito profundo. Eu já tive vários relacionamentos assim, esse desespero de procurar aprovação fora de mim, essas relações chiclete. Sim. Tá grudado, que você não consegue desgrudar, né? Que essa pessoa se torna a sua vida, seu ar. Sim. Não importa ser amigo, namorado, esposo, né? Uma coisa tóxica. Nossa. Sim, sufocante. E, na verdade, é a pessoa buscando aprovação, validação o tempo todo. Sim. Desse outro ser humano dali do outro lado. E o outro também procurando a pessoa, né? Acaba que vira um conformismo, né? A pessoa, muita gente, dependendo do temperamento, ele não gosta muito de sair da zona de conforto. Então, muitas vezes a pessoa fica ali porque, mesmo sofrendo, vai gerar interferência com filhos, bens, sim, né? Sim. Muitas conexões profissionais devido à união, então. Também. Mas também tem essa da pessoa não querer ficar sós. Sim, sim. E lembrando que é o que você disse, não acontece só na questão do relacionamento de um relacionamento, né? De afetivo. Mas também acontece entre amigos, acontece entre mães e filhos, pais e filhas. Nossa, pais e filhos, mães e filhos, é muito demais, que são esses pais que não liberam nunca esses filhos, colocam os filhos na bolha. Sim. E é um problema sério que chega aí para os psicólogos. Ficam mimadíssimos. Inseguros. Sim, mimadíssimos e inseguros, né? Achando que o mundo dá voltas em torno deles. E arrogantes, não é uma coisa assim. E os pais muitas vezes acham que estão fazendo alguma coisa boa, né? Dando para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? Querendo. Não. A pior coisa. Deem educação. É o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. O Augusto Cury já fala bastante disso aí. Dê sua presença, dê sua história de presente. Você sabe que Augusto Cury foi meu terapeuta em bebedouro? Really? Sim. Olha isso! Eu vi uma história engraçadíssima. Ele é de Bebedouro, originalmente. Procura aí. Olha. Ele foi meu terapeuta em Bebedouro, quando nós moramos em Bebedouro, quando eu tinha 14 anos. Meus pais voltaram para o Brasil. E olha só a coisa engraçada que eu fiz. Olha só a nega, hein? Meus pais me davam dinheiro para pagar, para levar para o consultório. E eu gastava o dinheiro. Aí um dia eu tive que contar para ele, porque eu chegava lá, né, a secretária falava, me dá um pagamento, tá atrás, não sei o quê. Eu falava, sim, já minha mãe falou que na semana que vem vai trazer não sei o quê. Aí eu tive que falar para ele dentro da sessão. Ele ficou bravo comigo. E ele veio da minha casa, ele fez uma amizade com meu pai, ele estava construindo uma clínica de dependência química para adolescentes. Ele levou meu pai para ver o espaço e tudo, né? Depois disso, como ele ficou amigo do meu pai, ele não pôde me tratar mais, né? Ele não dava, né? Mas depois, anos depois que eu vi os livros, que naquela época ele falava que ele ia escrever livros, que ele era escritor. Depois eu fui vendo todos os livros. E agora você mencionou, não acredito. Eu roubei Connection. Eu roubei do Augusto.
Você pegou o início da história do cara. Peguei. Não, mas é isso, voltando ao nosso assunto, mas isso foi... Ele fala de presença. Sim. Ele parou de te atender por quê? Porque ele conectou com a tua família, então ele deu a experiência dele para tua família houve uma troca, envolve sentimento, não tem como ter atendimento assim. Foi profi dele, né? Sim. Mas foi. Sim, não poder estar sozinho, né? Poder estar com tem pessoas que não conseguem nem ficar sem o rádio ligado. Exato. A televisão tem que estar ligada. Sim. Né? Tem que dormir com o rádio, a incapacidade de ficar sós com seus próprios pensamentos. Sim, isso é muito sério. Muito sério. Para você ter uma ideia, a pessoa que não consegue ficar sozinha assim, como é que, se ela não se respeita, não se ama, como que ela vai respeitar o limite do outro? Como que ela vai amar o outro? Como que ela vai entender na cabeça dela esse outro? Não tem como. Se ela não entende ela. Não. É demanda. Se a pessoa exige, você procura na outra pessoa a sua própria felicidade. Exato. Né? E o pior é que nada que a pessoa faz te deixa feliz. Exato. Tudo tá errado, nada é suficiente. Sim, não vai ser nunca. Nunca. Vai trocar, são as pessoas que trocam de relacionamento o tempo todo, não param com ninguém, porque estão buscando validação. São pessoas que não sabem falar não, muitas vezes. São os famosos vítimas, os bonzinhos com a cara. Sim. Só que são sufocantes de tão bom. Sim. Tão bonitinhos. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Você quer alguma coisa? Tô aqui para ajudar. Esse vitimismo é terrível. Sim. Esse vitimismo é terrível. Sufoca o outro pela manipulação. Então, pessoal, você que está se identificando com alguma dessas coisas... É que tudo é ser humano. Ser humano. Né? Passa por alguma coisa assim. Eu acho que o negócio aqui é conhecimento, autoconhecimento. Exato. De poder falar, nossa, para mim é difícil ficar em silêncio. Né? Tipo, para mim já não é. Eu medito, tô de boa. Mas assim, de poder, né? Houve momentos na minha vida que eu ficava sempre com algum barulhinho. Apesar de que eu fui criada para não fazer isso. Então, eu acho que a criação também tem bastante a ver com isso, né? Quarto, os pais não entravam, não tinha um espaço próprio, coisas desse tipo, que isso ajudou bastante. Mas, quando o bichinho pegou, e o trauma entrou, e tudo... né? Aí, eu não queria estar sozinha com meus pensamentos, porque eu tinha medo. Eu pensei isso? Não. Aí eu saí correndo de mim mesma, sabe? Da minha própria sombra. Tipo, imagina. Não, uma coisa assim, triste. Mas necessária, né? Mas a humildade e não ter medo de ver que a gente precisa de ajuda, né? Precisamos de ajuda. Não seja arrogante, né? De buscar ajuda. De achar que nada, que tá tudo bem, que não tá tudo bem. Não tá. Enquanto nós vamos envelhecendo, as coisas vão ficar piores. Sim. Melhor dar atenção para isso agora e não esperar até que você tiver 80 anos, porque, nossa senhora, você sabe que eu moro minha mãe aqui, eu trouxe minha mãe do Brasil. Nossa senhora! Nossa senhora! Chama a polícia aí! Polícia! Vem prender a minha mãe! Você tá entendendo? Sim, os neurônios estão parando de trabalhar. Se a gente não resolver essas coisas, porque chega uma idade, assim, eu acredito que sempre essa coisa de que sempre existe a possibilidade é muito romântica, ok, tudo bem, bonitinho, tá? Mas quando você chegou aos 80 anos, é bem mais provável que nada vai mudar, ok? Essa é a realidade. Sim. E não querem também, né? Não querem mudar, né? Eu falo com minha mãe, às vezes eu falo coisas com minha mãe, aí no outro dia ela fala completamente o oposto. Eu falo, sabe que às vezes parece que a gente conversa e como se a gente nunca tivesse conversado? Tudo que nós conversamos ontem, hoje é como se eu estivesse falando com outra pessoa.
Não, mas eu não sei, eu vejo assim, tipo, não tem jeito, entendeu? Essa pessoa. Não. É bom ouvir isso, porque eu falo, eu não quero ser assim. Sim. A gente precisa entender que a partir dos 40 anos, o nosso cérebro ele não faz mais o trabalho rápido de uma mente de uma criança e de um jovem, e de um adulto de 30. De 40 já começa lentamente o cérebro a trabalhar. De acordo com como vai passando, a cada década ele vai trabalhando menos. Então, por isso que hoje em dia se incentiva muito a questão da alimentação para influenciar a questão cerebral, a atividade física, leitura. Exato. Tudo que envolve... interessante. Sim, tudo que envolve as funções cognitivas, atenção, raciocínio lógico, né, tomada de decisão. Então, tudo isso é o que a gente até estava falando, né, em outra situação sobre os eletrônicos, né, sobre os filhos, sobre os pais. Então, se usar muito isso queima os neurônios, né? Atrasa as funções cognitivas, deixa tudo retardado. Sim. E aí, quando chegar nessa fase dos 40, que os neurotransmissores já estão mais devagar de trabalhar, isso aí só né, piora cada vez mais. Sim, é difícil. Não é que a pessoa com 80 anos não possa mudar. Pode até mudar. Mas vai mudar muito lentamente e bem pouquinho de questão de significância. Sim. Do que um de 40, do que um de 50. Sim, mas fora os aspectos do cérebro, da natureza, assim, de como nós envelhecemos e tudo isso, a arrogância, a falta de humildade para reconhecer que existem coisas que precisam de atenção, ou que podem ser mudadas. E também tem esse tipo de pessoa que fala, eu sou assim, eu sempre fui assim, pronto. Sim. É como se quando eu roubei o dinheiro do Dr. Cury, do Augusto Cury, eu poderia muito bem falar, eu sempre fui assim, pronto, e sempre roubar o dinheiro do meu terapeuta. Uhum. Eu nunca vou fazer terapia, entendeu? ou sempre roubar, entendeu? Então, não é que sempre assim, precisou assim, nasci assim, não. Defesa. Desculpa para não mudar vitimismo. O trabalho, né? O trabalho, porque é um trabalho duro. Sim. Mudar, né? Sim. Doloroso, a gente chora. Nossa Senhora, a gente fica com raiva do terapeuta, super normal. Sim. Eu fiquei com raiva da minha terapeuta várias vezes, até hoje, de vez em quando ainda fico com raiva dela. Uhum. Mas faz parte, ué. Ela não tá ali para ficar falando coisinhas para me agradar, ela tá ali para mexer no que deve ser mexido. Sim, exatamente. Quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu fui na minha primeira terapeuta, na Inglaterra, uma velhinha, inglesa, parecia a rainha da Inglaterra. E ela tinha um tapete, tinha desenhos velhos, antigos, sabe? A casa dela toda antiga, assim, um cheiro de porão. Mas era bonitinha a casa, mas ela era velha. E ela não falava nada. Nenhuma palavra. Ela estava para falar. E eu sentava assim e olhava para o tapete, como dentro da minha mente, eu ficava só com os olhos no desenho. Né, o desenho. Aí um dia ela deu uma massinha para mim. Ela falou, "Here you are, a little machete for you to play with, little putty." Aí ela me deu a massinha e eu fiz uma arma com a massinha. E ela falou para minha mãe e eles me tiraram dali imediatamente. Não, porque eu ia dar um tiro na velhinha, né, nega? Não. Uma área de massinha, eu tinha 10 anos. Mas só o pensamento deu para perceber o ódio, a frustração que eu senti indo ali, que eles falaram, não, vamos tirar ela daqui. Eu tinha falado para minha mãe que eu não gostava de ir. Uhum. Mas ela falou que você tem que ir 2 ou 3, não dá para falar uma vez só. Você tem que ir pelo menos 6, 5 vezes antes de falar, ok, essa aí eu não gosto. Mas depois que eu fiz a arma de fogo com a massinha, essa foi a última sessão. Pensamento sobre isso. Primeiro, a psicologia, elas são várias psicologias. Essa daí é a psicanalista. Ou o analista junguiano. Ele nunca vai falar. Ele vai falar bem pouco na sessão. Sim. E a cura vem pela fala, pelo fluir da fala.
Você vai ficar anos nessa terapia. Certo. Eles não traçam Exatamente. Anos à toa, eu falo, né? Na verdade. Em alguns casos funciona. Nossa. Né? Não é todo terapeuta, não é toda teoria que vai resolver todos os problemas. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental. Sim. E associado com a positivista, associado com a neuropsicologia. Então, assim, não é que essas 3 teorias que eu uso, as abordagens que a gente fala o nome, vai resolver todos os problemas da face da Terra. Não. Cada um tem um... A psicologia são várias. Então, tem a cognitiva, tem a focada na análise do olhar, tem a focada na análise corporal, do corpo, que é de Reich. Então, N situações. Mas no caso que você foi atendido foi a psicanalista. Para uma criança de 10 anos, o comportamentalista tipo eu, como olha assim, foi assim... Por que não deu a massinha já no primeiro momento e falou assim... O que você acha dessa massinha? O que você pode construir com essa massinha? Não, mas isso é o comportamentalista que faria isso. Sim, não, ela me deu e ficou sentada ali olhando e eu de frustração fiz a minha. Mas sabe, voltando para esse assunto de dependência emocional e tudo isso, né? Porque um problema muito grande, não só nas comunidades brasileiras, mas tanto como a hispana também, é o doméstico. Exato. Podemos adicionar esse assunto nessa conversa de hoje, né? Sim. Porque isso é uma dependência gravíssima, né? Tipo, o extremo das dependências, né? Sim. E é o que mais acontece. E a pessoa não consegue se defender e não consegue buscar ajuda, porque tem medo. Difícil. E até às vezes, quando existe ajuda, trabalhando no postinho que eu trabalhei durante muitos anos, interpretando muitas mulheres de Honduras, mexicanas, ali é mais hispanos, né? Com problemas, né? Uma chegou aqui apanhou aqui na cabeça, o outro com o olho, tudo, cada cena. E nós, a enfermeira que trabalhava ali, tinha muitos recursos. Abrigos, até que eles buscam você, enviam um táxi para sua casa, levam você e seus filhos para onde você quiser, até fora do estado, assim, bom mesmo. Mas mesmo quando existe, né, a mulher entra, não, mas está acontecendo. Quando você faz a pergunta, soltam. Se você não fizer a pergunta, não fala nada. O que aconteceu? Meu marido bateu. Foi a primeira vez? Não. Aí elas começam a falar, choram, contam. Né? A consulta dura 1h30. Passamos a informação dos recursos. A mulher não quer. Não, porque ela está sem identidade, né? Então, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa tratar é a questão da identidade. Ela precisa descobrir primeiro quem ela é, porque a identidade dela está misturada com a fantasia da outra pessoa que ela convive, né? Sim. Então, trabalhar a identidade. Então, o dependente emocional, ele sem identidade, ele se julga como as que sofreram violência doméstica ou abuso sexual, elas se julgam que elas merecem. Que merecem. Que elas merecem aquela situação. Sim. Por alguma coisa que elas tenham feito, que na verdade não é culpa delas, é o manipulador ou a manipuladora. Ou às vezes acham que isso é o amor. Porque viram isso na própria família, entre os pais. E só reproduz. Exatamente. Né? É uma coisa muito triste. E é bem difícil, né? É como o vício, as drogas, dependência química. Somente quando a pessoa fala, chega, ou alguma luzezinha acende dentro da alma da pessoa, de sentir, saber que existe alguma outra possibilidade de vida, que não seja essa. Sim. É sair dessa, né? Exato. Não tem quem possa convencê-la. Não. Convencê-lo, porque às vezes acontece com os homens. Com o homem também. Acontece muito também. Sim. Mas você que está aí, atrás da telinha aí, nos ouvindo e acompanhando, se você está sofrendo abuso sexual, abuso psicológico,
se você está sofrendo agressões físicas, violência doméstica, em todos os sentidos, não fique com medo. Eu sei que o medo ele faz parte, mas você pode nos mandar uma mensagem aqui, a gente pode estar te dando algum suporte, eu sou psicóloga, a gente pode estar te encaminhando para alguns serviços, se você não quer, Podemos né? estar nas ligações com antecedência, se for necessário, gratuitamente. Sim. Então, busque ajuda, você precisa de ajuda, a vida não é essa, viver sofrendo, chorando. Ajuda, isso não tem nada a ver com o status migratório. Nada a ver. Nada a ver. É isso, né? Nesses tempos que Sim. Nós temos uma lista aí de profissionais que o governo ele dá. A Filadélfia, ela é uma cidade santuária, oferece muitos serviços. Sim, e independente do seu status, eles não ficam avaliando isso aí. Isso aí. Mas que a vida não é viver debaixo de estupro, de corça, né? Como diz o carioca, o brasileiro viver apanhando, a vida não é essa. Isso não é amor. Não é mesmo. E tem que ter limites, tem que ter respeito, ok? É isso aí! E pronto. Perfeito, é isso aí. E um pouquinho de silêncio, nada de acordar e ligar a televisão. Silêncio na hora de dormir. Vai fazer uma meditação, vai ler um livro. E outra, quando você sair de uma relação... Dá um tempo. Dá um tempo. Não é para ir ping-pong, não. O ping-pong, não, gente. De um ping para outro pong, não, tá? Por favor, tempinho. Pessoal. A gente precisa de um tempinho. Quando você não dá um tempo, você pega aquele problema e transfere para o próximo. Você leva a mochila e descarrega no próximo, coitado. Aí claro que esse próximo não vai suportar. Não. Nem você vai suportar também, se suportar. Aí já junta com mais essa carga nessa mochilinha e vai só enchendo a mochila. Sim. Não, é que tem gente que não consegue ficar sozinho. Agora, meu problema foi o contrário, né? Porque eu fiquei sozinha há muitos anos. Meu problema foi não estar sozinha, ok? Eu estou trabalhando nisso. Então, pode sempre ver o outro lado da página, tá, gente? Tem. Ok? Aprender a estar com seres humanos, né? Sim, eu lembro uma vez eu estava... Quando eu comecei a sair nos meus datezinhos, eu estava no Macy's, aquele Macy's antes que fechou. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou recontar porque serve o propósito do canal de hoje, do programa de hoje. Eu olhando umas joinhas aí que estavam vendendo, porque o Macy's fechou, né? Ali no centro da Filadélfia. Sim. E um cara chegou em mim, ele falou, oi. Hi. Americano, né? Ele olhou assim para mim, ele falou, what's your name? What's o seu nome? Eu falei, Aminda. Mas eu tinha uma cara de tá? Daquela coisa, sabe? E depois ele falou, você pode me dar seu telefone? Eu falei assim, posso? Top, dá seu telefone aí. Então, foi uma coisa agressivíssima, como se eu estivesse dando tiro nele. Então, tinham passado, acho que 5 ou 6 anos desde que alguém me aproximou para conversar comigo. Sabe o que é ter uma parede? Não aquela parede do Trump. Isso não é nada em comparação à parede que eu construí. Que você construiu. Ao meu redor de ferro. Para me proteger, entendeu? Mas aí, e depois nós saímos para almoçar. No fim, esse não foi o cara, né? Agora eu tenho um namoradinho, mas nós saímos para almoçar. E ele falou para mim, o que aconteceu no primeiro dia que eu te conheci? Você estava tão brava assim, tão assustada, né? Eu falei, não, é que tinha passado um tempinho, né? Que eu não tinha conversado. Mas ele foi tão óbvio que ele teve que mencionar isso durante o almoço. Ainda bem que a gente conseguiu dar risada sobre o assunto, mas eu falei, entendeu? Mas então existe o outro lado, né? É o processo do 880 que eu falo para os pacientes que estão em transição. Você sai de super dependência emocional, vai passando pela transição da revolta, dá um monte de coisa. Você fica sensível, ou fica muito revoltado, ou fica com nojo de tudo. As emoções afloram, fica uma confusão, uma salada.
Sim. Aí chega no 80, que aí você fica extremamente, não quero ver ninguém, estou bem com a minha vida, não quero ninguém atrapalhando minha vida. Sim. Aí a gente puxa o paciente pro meio, porque tem que haver um equilíbrio. Sim. Mas no meu caso, amiga, posso falar que eu sempre quis chegar a esse momento. O problema é que eu sabia que eu estava tão traumatizada que eu precisava primeiro resolver esses traumas para poder ter um relacionamento. Uhum. Porque eu tentei durante muitos anos fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, como você sabe muito bem, não dá certo. Exato. Né? Mas a meta era sempre poder, um dia uma das minhas psicólogas falou para mim, um dia você vai acordar e você vai se sentir pronta. Porque eu falei, como que eu vou saber quando eu estou pronta para sair novamente para o mundo? Para me revelar para o planeta! Aí ela falou, você vai saber. E foi assim mesmo. Um dia eu acordei e falei, sabe que eu acho que agora estou pronta para começar a sair com uns datezinhos? E foi assim mesmo. Mas é isso. Interessante. Mas não é fácil. Não. Isso aí, então, gente. Existe ajuda, procura ajuda, deixa o lado. Sim. Vamos ousar. Ajuda, gente. A vida, a gente precisa aprender a lidar com as frustrações e lidar com o medo, senão ele domina a gente, isso vira uma neura, vira toque, vira tudo. Menos liberdade e saúde mental. É isso aí. Tá bom? Então, eu acho que já chega por hoje, né, minha amiga? Chega. Vamos fechar o cantinho, amiga. O que a pessoa precisa fazer? Você precisa nos seguir no Instagram, Facebook. Clique. Nós temos o nosso YouTube, que você precisa lá se inscrever no nosso YouTube. Por favor. Clicar no sininho para você receber as notificações de novos programas, novidades, tá bom? Não deixem de nos seguir lá no Instagram e no Facebook também. Muito okay? Obrigada. E quem quiser compartilhar qualquer tipo de história aqui, seja de abuso doméstico, seja do Stories do Caicai, qualquer tipo de história, por favor, entre em contato com a gente. Vamos agendar uma entrevista já, ok? Pronto. É isso aí. Um beijo. Obrigada, pessoal. Bye!